A cada segundo, mais de 100 petabytes de dados são transmitidos no mundo, e quase toda essa informação corre não por satélites, mas debaixo da terra, através de um fio da espessura de um fio de cabelo. O cabo de fibra ótica é o herói da era digital, transmitindo 99% da internet. Mas como criar algo tão fino que pode dobrar 90 graus e não perder nenhum bit? O que há dentro desse fio de vidro e que segredo ele esconde? Assista até o final e você descobrirá por que a verdadeira internet começa não com Wi-Fi, mas com fogo em um forno de vidro. O cabo de fibra ótica é um produto complexo e de alta tecnologia, cuja fabricação exige precisão, limpeza e equipamentos modernos. O processo começa com a criação da fibra ótica, um fio fino de vidro que é a base do cabo. Para isso, usa-se vidro especial de alta pureza, feito de dióxido de silício, que tem um nível extremamente baixo de impurezas. A produção começa com a preparação da pré-forma, um tarugo de vidro grosso com diâmetro de cerca de 20 ou 30 centímetros, fabricado pelo método de deposição química de vapor. Essa pré-forma tem a estrutura e a composição ideais para o estiramento posterior. Em seguida, a pré-forma é aquecida a uma temperatura de cerca de 2000 graus em um forno especial, onde se torna plástica e pronta para o estiramento. Dela é puxado um fio fino com diâmetro de aproximadamente 125 micrômetros, isso é cerca de 800 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Durante o estiramento, a fibra é resfriada e coberta com uma camada protetora de plástico, que a protege de danos mecânicos e umidade. Essa camada protetora é aplicada imediatamente após o estiramento, em uma câmara especial, onde se mantém a esterilidade e o controle da espessura do revestimento. A fibra ótica resultante passa por um rigoroso controle de qualidade. Verificam-se o diâmetro, a uniformidade do revestimento, as características óticas, perda de sinal, índice de refração e resistência a dobras. Fibras com defeitos são rejeitadas e as de qualidade são reunidas em feixes. A próxima etapa é a formação do cabo. As fibras são agrupadas em feixes de algumas unidades ou dezenas, dependendo da finalidade do cabo. Para proteção e resistência, os feixes são colocados em tubos internos, de plástico ou metal. Depois, adicionam-se a eles elementos de reforço, fios de fibra de vidro, arames de aço ou fibras de aramida, por exemplo, Kevlar, que garantem resistência e proteção contra estiramento, dobras e danos mecânicos. Depois disso, todos os elementos são colocados em uma capa externa, uma camada grossa de plástico que protege o cabo da umidade, ultravioleta, produtos químicos e variações de temperatura. Para instalação em condições difíceis, por exemplo, debaixo da terra ou debaixo d'água, usam-se camadas blindadas adicionais, fitas metálicas ou tubos que protegem o cabo de danos mecânicos e roedores. A produção de cabo de fibra ótica acontece em linhas automáticas especializadas. Primeiro, em um grande galpão, desenrolam-se bobinas com fibra ótica que passam por sistemas de controle e lubrificação para evitar atrito e danos. Depois, as fibras são agrupadas e colocadas em tubos internos. Em seguida, adicionam-se elementos de reforço e a capa externa, que é formada pelo método de extrusão. O plástico derretido é aplicado uniformemente no cabo, formando uma camada forte e hermética. Após a formação do cabo, ele é testado quanto à resistência, flexibilidade, resistência à umidade e mudanças de temperatura.
Verificam-se as características óticas, perda de sinal em diferentes comprimentos de onda, resistência a dobras e cargas mecânicas. O cabo que não passa nos padrões é rejeitado ou enviado para reprocessamento. O cabo pronto é enrolado em grandes tambores, que facilitam o transporte e a instalação. A produção de cabos de fibra ótica é uma combinação de processos químicos, físicos e mecânicos, que exigem alta precisão e controle em cada etapa. É por isso que tais cabos garantem a transmissão de dados ultra rápida e confiável, que está na base da internet moderna, telecomunicações e tecnologias digitais. Portanto, a fabricação de cabo de fibra óptica é um processo longo e complexo, que começa com a criação da fibra óptica de vidro ideal, cobertura com camadas protetoras, agrupamento em feixes, adição de elementos de reforço e formação de uma capa externa forte. Cada etapa é controlada e otimizada para garantir a qualidade e durabilidade do cabo, capaz de transmitir sinais de luz a grandes distâncias sem perdas e interferências. O mercado mundial de cabos de fibra óptica demonstra um crescimento rápido, ligado ao aumento da demanda por serviços de telecomunicações de alta velocidade e ao desenvolvimento da infraestrutura de internet. O segmento de produção do setor é avaliado em aproximadamente 9 bilhões e 12 milhões de dólares até 2025, e a participação total de mercado, considerando cabos e componentes, pode chegar a 100 bilhões de dólares, considerando a rápida expansão da infraestrutura de transmissão de dados. A demanda por cabos de fibra ótica é sustentada não apenas pelo setor de telecomunicações, mas também por redes corporativas, data centers, sistemas de vigilância por vídeo e até equipamentos médicos. Jogadores globais do mercado, como Furukawa Electric Industries e Fujikura, investem na expansão da capacidade de produção e no desenvolvimento de novas tecnologias para atender à crescente demanda. A produção de fibras óticas e cabos tornou-se mais concentrada. Algumas grandes empresas controlam uma parte significativa do mercado, o que contribui para o aumento da qualidade do produto e a redução do custo de produção. Este é o herói das telecomunicações modernas, que transmite mais de 99% de toda a informação no mundo. É interessante que o primeiro cabo telefônico transatlântico TAT-8, que conectou Estados Unidos, França e Reino Unido, foi instalado ainda em 1988, abrindo a era da comunicação de alta velocidade entre continentes. Esse cabo substituiu centenas de pares de fios de cobre. Afinal, uma única fibra óptica pode transmitir informação equivalente a 600 pares de cobre. A invenção da fibra óptica com baixas perdas em 1970 foi um verdadeiro avanço. Ela podia transmitir 65 mil vezes mais informação do que o fio de cobre tradicional. Isso significa que as redes modernas funcionam com tecnologias que antes pareciam ficção científica. É graças a esse guia de luz que hoje temos internet 5G, que é mais de 100 mil vezes mais rápida que as primeiras redes. Mais um fato curioso: as fibras ópticas são tão finas e flexíveis que podem ser dobradas em um ângulo de 90 graus, sem perda de sinal, se for uma fibra multimodo com perfil gradiente. Isso permite instalar cabos nas condições mais difíceis, até em espaços estreitos. E, finalmente, os cabos ópticos são muito resistentes a interferências eletromagnéticas, ao contrário dos de cobre, que podem captar interferências de eletrodomésticos ou equipamentos industriais. Então, quando você assiste a sua série favorita ou joga online,
pode ter certeza de que os impulsos de luz nos cabos de fibra óptica funcionam perfeitamente, mesmo se houver eletrônicos fazendo barulho ao redor. Todos os dias, milhares de quilômetros de tubos de aço são instalados no mundo, debaixo da terra, oceanos e desertos. Mas como é criado um tubo capaz de suportar 1000 atmosferas, 3000 graus, e não enferrujar por décadas? Não é apenas um pedaço de metal, é uma maravilha técnica. Centenas de toneladas de aço passam por fogo, impactos, pressão, ultrassom e até raio-x antes de ter a chance de se tornar parte de um gasoduto ou oleoduto. Mas existe um detalhe sobre o qual ninguém fala. Assista até o final, e você vai descobrir como um erro invisível pode custar milhões ou vidas. A primeira etapa da fabricação de tubos de aço de grande diâmetro é a preparação do tarugo de aço, de onde nasce o futuro tubo. Pode ser uma chapa de aço com espessura de 20 a 50 milímetros, se falarmos de tubos soldados, ou uma barra redonda sólida, para os sem costura. No galpão, zumbido, calor e pontes rolantes maciças. As chapas de aço ou tarugos são trazidos para a linha de produção e colocados em rolos. Se for uma chapa, ela é cortada na largura, levando em conta o futuro diâmetro do tubo e as margens para a soldagem. Por exemplo, para um tubo com diâmetro de 1.600 milímetros, o comprimento da chapa pode chegar a 12 ou 14 metros. Tudo é cortado automaticamente, por máquinas de plasma ou gás, e as bordas são processadas com fresas especiais para chanfrar, para que a costura de solda depois se encaixe perfeitamente. Se o tarugo não for plástico o suficiente, ele deve passar primeiro por tratamento térmico. O metal é aquecido a 1200 graus para reduzir sua tensão interna e facilitar a moldagem. A temperatura no forno é tal que o aço brilha laranja, como brasa incandescente. Se estamos falando de tubos sem costura, o tarugo, um cilindro de aço, é enviado para a laminação. Primeiro ele é perfurado com um pino especial para criar uma cavidade e depois é passado por rolos giratórios que gradualmente esticam as paredes e formam o diâmetro. Tudo isso parece a transformação de um pedaço de ferro em uma manga de metal brilhante que respira calor. Para tubos soldados, começa a dobragem da chapa na forma de tubo. Isso pode ser dobra longitudinal em rolos ou enrolamento em espiral, dependendo do tipo. Aqui é importante manter a geometria perfeita. Até alguns milímetros de distorção levam a problemas na etapa de soldagem ou acoplamento. É exatamente aqui que se decide o destino do tubo. Se ele suportará a futura pressão de 1000 psi, o frio de até menos 40 graus e a corrosão subterrânea. Depois, arrastam para o galpão uma chapa de aço que parece um banco enorme desenrolado no chão. Ela é grossa como uma armadura, fria e teimosa. Mas uma transformação à espera. Rolos como dedos gigantes dobram lentamente essa folha em um arco. Não de uma vez, mas passo a passo, com precisão milimétrica. A máquina comprime o metal com tanta força que dá para ouvir ele rangendo, como se resistisse. Em alguns minutos, a chapa já é um cilindro gigante. Ele ainda não foi soldado, mantém-se pela força da dobra, mas a forma já não se perde. Parece com o jeito que um livro não fecha se for dobrado ao meio. Dentro do tubo, entra um carrinho de soldagem. Ele começa por dentro. O arco queima, o metal derrete e a costura se estende como um rio de luz incandescente. Depois, outro carrinho cuida do lado de fora. Aqui surge a costura.
A temperatura aqui atinge 3.000 graus Celsius. Faíscas caem como granizo. O ar treme. As pessoas observam de fora, através de vidro protetor, porque é tão brilhante que pode cegar. Tudo é controlado pela automação. A soldagem deve ser perfeita, senão toda a estrutura vai para a sucata. Quando a soldagem termina, começa a parte mais tensa, a verificação. Tudo o que parecia perfeito por fora deve confirmar sua força em um teste real, porque esse tubo não é para ventilação na casa de campo. Ele vai trabalhar a dezenas de metros de profundidade sob pressão de centenas de atmosferas e deve aguentar anos de serviço sem direito a erro. Especialistas em trajes de proteção caminham lentamente ao longo do tubo, iluminam com lanternas potentes, verificam se não há defeitos visuais, rachaduras, poros, áreas não soldadas. Depois entra em cena o ultrassom. Sensores deslizam pela costura e enviam vibrações para o metal. Se houver um vazio dentro, o sinal reflete e o aparelho registra isso imediatamente. É como procurar fantasmas num corpo de aço. Em seguida, injetam água sob pressão, muitas vezes mais de 100 bar, o que é mais do que em caldeiras ou hidrantes de incêndio. Ela é fechada nas pontas e bombeada de tal forma que as paredes do tubo se expandem visivelmente. Se a costura de solda tiver pelo menos uma microfissura, a água encontrará um caminho para fora. Manter a pressão por alguns minutos é uma condição obrigatória. O menor vazamento e o tubo sai do jogo. Para tubos criticamente importantes, adicionam mais um nível, controle por raio-x. Sim, na indústria, o raio-x não é usado apenas na medicina. Os raios passam através do metal e deixam a sombra da costura no filme. Engenheiras a examinam como imagens de ressonância magnética. Se há defeitos, se a estrutura é uniforme, se a temperatura de soldagem não caiu. E ainda scanners a laser leem a forma do tubo em todo o comprimento. Diâmetro, espessura da parede, ovalização, tudo deve estar dentro das tolerâncias. Somente após passar por todos esses testes, o tubo recebe a marcação e é liberado para o trabalho. Sem certificado, ele é apenas um pedaço de metal. Com ele, o pilar do império de petróleo e gás. Após as verificações, os tubos vão para a parte mais quente da produção, o tratamento térmico. Para que o tubo não rache no frio ou não entorte sob o sol escaldante, ele deve passar pelo fogo. Tudo começa num forno industrial com mais de 30 metros de comprimento, onde a temperatura pode chegar a 950 graus. Os tubos, com 12 ou 14 metros de comprimento, entram num carrinho refratário para dentro, como na boca de um dragão metálico. Lá dentro, calor alaranjado, reflexo vermelho nas paredes, silêncio quente e denso. O aquecimento dura até 2 horas, dependendo da espessura da parede. Esse processo deve ser uniforme, senão uma parte ficará mais macia, a outra quebradiça. A temperatura é monitorada por termopares. A automação calcula o gráfico. Muito rápido, surgirão tensões internas. Muito devagar, perda de tempo e energia. Após o aquecimento, os tubos são retirados do forno e levados para a área de resfriamento. Bicos de água dão um banho gelado sob pressão ou o tubo é mergulhado em um banho de resfriamento especial. A mudança de temperatura de 900 graus para 50 acontece em minutos. O metal se fecha, a rede cristalina se estabiliza, a resistência aumenta várias vezes. Em alguns casos, após a têmpera, os tubos são enviados para o revenimento. É um aquecimento repetido, mais suave, até 300 ou 600 graus. Isso remove as tensões residuais, torna o material menos quebradiço e mais plástico.
Afinal, o tubo deve não apenas suportar cargas, mas também não quebrar com impacto ou deformação. Depois, a superfície do tubo é limpa até o brilho metálico, após o que são aplicadas camadas de polímero ou betume que repelem umidade, produtos químicos e solo. Na maioria das vezes, é um sistema de 3 camadas: primer, resina epóxi e polietileno externo. O revestimento adere firmemente ao metal e resiste a décadas debaixo da terra, sem ferrugem, rachaduras ou descamação. $1 bilhão e 300 milhões de metros de cabos de internet submarinos já estão instalados no fundo dos oceanos, e a cada ano esse comprimento aumenta. Tudo isso para que possamos enviar uma mensagem, assistir a um vídeo ou fazer uma chamada de vídeo entre continentes. Por eles passa diariamente mais de 95% de todo o tráfego intercontinental de internet. Esticados pelas profundezas, eles superam cordilheiras vulcânicas, enfrentam tubarões, navios e até geopolítica. Como são criadas essas infraestruturas gigantescas? Quem planeja as rotas? Como são instaladas no fundo a profundidades de mais de 8.000 metros? E o que acontece quando um cabo é danificado? Para que a internet atravesse oceanos, é preciso um cabo capaz de suportar a pressão, a água salgada, os habitantes marinhos e dezenas de anos de trabalho sem reparos. Tudo começa com o núcleo central, um condutor de cobre ou alumínio por onde passa o sinal principal. Grandes lingotes de metal purificado são derretidos e passados por máquinas de trefilação, que puxam o material repetidamente através de orifícios redutores, diminuindo o diâmetro para alguns milímetros. Nesta etapa, forma-se uma seção transversal perfeitamente redonda, sem microfissuras nem bolhas de ar. Após a trefilação, o fio passa por tratamento térmico. Ele é aquecido a uma temperatura precisamente definida para aliviar a tensão interna e torná-lo mais flexível. Depois, ele é limpo de óxidos, muitas vezes por método químico ou com a ajuda de rolos abrasivos. Na saída, um núcleo brilhante, liso, quase perfeito. Ele é verificado automaticamente. Controle de diâmetro, resistência, flexibilidade e limpeza da superfície. O núcleo deve suportar quilômetros de dobras e funcionar sem falhas mesmo em profundidades de vários milhares de metros. Dependendo do tipo de cabo, o núcleo ou é usado como um condutor único e sólido, ou é trançado a partir de vários fios mais finos, o que aumenta a flexibilidade e a proteção contra a ruptura. Quando o condutor de cobre ou alumínio está pronto, ele é imediatamente enviado para a linha de extrusão, uma longa máquina parecida com um túnel. Dentro, polietileno aquecido a 250 graus, que derrete até o estado de um creme espesso e viscoso. O condutor se move pela esteira e entra no cabeçote da extrusora, onde o polímero derretido envolve o metal de forma precisa e uniforme, como uma segunda pele. Aqui, cada milissegundo é importante. Muito devagar, formam-se escorridos. Muito rápido, o polietileno não tem tempo de aderir. Logo depois disso, o cabo entra em um banho com água de resfriamento, onde a camada de polietileno endurece rapidamente, envolvendo firmemente o condutor. Toda a superfície deve ser lisa, sem nenhuma bolha ou rachadura. Esta é a primeira linha de defesa contra a umidade. Após o resfriamento, o controle. Lasers medem a espessura do isolamento e câmeras verificam a superfície. Se algo estiver errado, o cabo é cortado e reprocessado. A próxima etapa é a aplicação de gel hidrofóbico, que atua como um protetor invisível.
Essa composição espessa e viscosa preenche todas as cavidades dentro do cabo, envolve a fibra óptica e cria um escudo interno contra a umidade. Em uma câmara especial, o cabo passa por um sistema de bicos ou cabeçotes rotativos que distribuem o gel uniformemente na parte central e no espaço entre os elementos de fibra. O gel lembra um lubrificante transparente. Ele não seca, não congela e não se dissolve na água, mesmo a uma profundidade de 8.000 metros sob a pressão de centenas de atmosferas. Sua principal propriedade é repelir a água. Se o revestimento do cabo for violado algum dia, o gel se espalha instantaneamente e impede a penetração de umidade, não deixando que ela chegue às fibras sensíveis. Nesta etapa, também é importante que não haja gel demais, senão ele dificulta a colocação das camadas seguintes, nem de menos, senão a eficiência da proteção cai. Computadores regulam a dosagem com precisão e operadores verificam visualmente o preenchimento e a homogeneidade. Após a aplicação, um breve resfriamento e estabilização. Agora o cabo está pronto para receber seu coração óptico, os fios de fibra que transmitem luz de um continente para outro. Essas fibras, geralmente de 4 a 12 unidades, são primeiro agrupadas em módulos. Cada módulo é uma cápsula flexível com várias fibras dentro, que garante proteção adicional. Os módulos são posicionados com muito cuidado em espiral ao redor do condutor central. Essa configuração permite que as fibras se dobrem sem tensão, especialmente durante o enrolamento e a instalação do cabo no mar. Para que as fibras fiquem no lugar, elas são fixadas em um leito de gel aplicado anteriormente. Não há cola, apenas um ajuste firme e uma estrutura flexível. É importante que nenhuma fibra se cruze, quebre ou saia do lugar. É um trabalho quase de joalheiro, embora feito em uma linha de montagem. Em seguida, a verificação da continuidade de cada fibra. Um feixe de laser é lançado através delas. Até uma microfissura ou dobra causará falha, e a fibra não passará no controle. Se tudo estiver bem, a estrutura passa para a próxima etapa, isolamento adicional e blindagem. Primeiro, sobre a estrutura de fibra óptica, aplica-se uma camada polimérica adicional. Muitas vezes é polietileno de alta densidade ou outro material flexível e à prova d'água. Ele protege contra danos mecânicos, atrito e umidade. Isso acontece novamente na extrusora, semelhante àquela onde a primeira camada isolante foi aplicada. O cabo passa pelo polímero derretido e cai imediatamente no banho de resfriamento. Após o resfriamento, o cabo entra na seção de trançado com fios de aço. Máquinas aplicam uniformemente hastes ou fitas de aço em espiral ao redor da base já isolada. Em águas rasas, essa blindagem é mais grossa para proteger contra âncoras, redes de pesca e dentes de tubarão. Em águas profundas, a blindagem é mais fina ou totalmente ausente. Após a blindagem, pode ser adicionada mais uma capa polimérica externa que veda toda a estrutura. Operadores examinam atentamente a superfície do cabo, se a espessura é uniforme, se não há desgastes, rebarbas, rachaduras ou distorções na blindagem. Depois, testes automatizados. Lasers escaneiam a espessura, câmeras registram cada milímetro. Impulsos de luz são lançados novamente através das fibras. O sinal deve passar sem atrasos e perdas. Se um defeito for encontrado nesta etapa, ele é cortado e as duas extremidades são unidas por uma tecnologia especial, criando um nó de junção hermético.
Após a verificação, o cabo vai para a seção de marcação. Aqui, na capa externa, são impressas informações sobre o lote, data de fabricação, tipo de cabo e sua finalidade. Muitas vezes, a cada poucos metros, para que seja fácil identificar o cabo, mesmo durante a instalação no fundo do mar. E, finalmente, o enrolamento em carretéis. São tambores gigantes com diâmetro de até 4 ou 5 metros, que podem comportar até 2.500 metros de cabo. Cada volta deve ficar reta, sem torções e com a mesma tensão. Sistemas automáticos regulam a velocidade e a força de tração, e operadores monitoram cada etapa. Se o cabo for destinado à instalação no mar, os tambores são enviados imediatamente para os navios, onde são instalados no convés. Se não, são armazenados em armazéns especiais com controle de umidade, pois até uma pequena corrosão pode ser fatal. A cada segundo, mais de 300 metros de fio esmaltado nascem no mundo. Isso é suficiente para envolver um arranha-céu e ainda sobra para um transformador. Mas tudo começa não em um armazém ou laboratório, mas em uma barra pesada e bruta, um lápis de cobre de 45 quilos. Ele é puxado, prensado, recozido e coberto com camadas microscópicas de esmalte a uma temperatura de 500 graus. Não é apenas produção, é uma luta por resistência, flexibilidade e condutividade. Hoje você vai ver como se forma o sistema nervoso do mundo moderno, o fio que segura a corrente, as máquinas e o futuro. Tudo começa não com o brilho, mas com a sucata, uma barra de cobre bruta, grossa como um lápis, pesada como um halter. 8 milímetros de diâmetro, mais de 45 quilos de peso. Mas ela está destinada a se tornar um condutor fino e flexível, quase um fio de cabelo, capaz de suportar a tensão e o tempo. Para conseguir isso, a barra é puxada através de uma série de orifícios de aço, chamados de matrizes. Esta é a máquina de trefilação, uma máquina parecida com uma besta musculosa que puxa o cobre com tanta força que o metal começa a mudar sua natureza. A cada matriz, o fio fica mais fino e mais longo, como uma memória que se estica no tempo. A temperatura sobe, o atrito é insano. Sem resfriamento, o cobre simplesmente ferveria. Então o fio é constantemente banhado em água ou lubrificante. O barulho no galpão é tal que parece que você caiu na garganta de um gigante. Mas é exatamente aqui que se forma o coração de qualquer motor, transformador ou bobina. É aqui que se decide. O fio será duro e quebradiço ou flexível e resistente. Porque o fio de verdade não é aquele que brilha, mas aquele que aguentou. Depois que o fio de cobre sobrevive à prensa de trefilação, ele fica um pouco traumatizado. Nele há fadiga microscópica, tensão interna, fragilidade. Ele está esticado até o limite, como nervos durante um prazo final. Se deixar tudo como está, ele vai quebrar no momento mais importante. Então ele é enviado para o forno de recozimento, um longo túnel quente pelo qual o fio passa, como se fosse pelo purgatório. Lá dentro faz quase 400 graus Celsius, uma loucura quente. O forno funciona com hidrogênio ou gás inerte, para que o cobre não oxide. Porque basta o ar tocar nele nesse estado e na superfície brilhante aparecerá uma mancha opaca e imperdoável. O fio é aquecido até ficar macio, até aquele ponto onde a estrutura do metal muda e todas as dobras frágeis no nível molecular desaparecem. O cobre fica maleável, como uma massa bem sovada. Ele está pronto de novo para dobrar, girar e transmitir energia.
Um funcionário perto do forno observa a temperatura como um avô vigia a sopa, com atenção, sem pressa. Ele sabe, aqui não pode queimar demais e não pode assar de menos. Lembra daquele momento nos filmes em que o herói veste a armadura antes da batalha final? É isso. O pobre passou pelo teste de pressão e fogo e agora é hora de torná-lo isolado, mas não fechado, protegido, mas condutor. O esmalte entra em cena. Não é aquele esmalte das panelas, é um verniz especial, transparente, fino como a respiração, mas forte como o caráter. Sua fórmula é um segredo da fábrica, polímeros resistentes ao calor que podem suportar o calor, o frio, a corrente e o tempo. O processo começa com um banho ou bico injetor, onde o fio de cobre passa pelo esmalte líquido. Rápido, instantâneo, sem parar. Depois, o forno, mais um, desta vez não para limpar, mas para assar o revestimento. A temperatura beira os 500 graus. O esmalte polimeriza, ou seja, literalmente se transforma de líquido em um revestimento protetor sólido. Microscópico, mas confiável. Uma camada não é suficiente. O processo é repetido, banho de novo, forno de novo e de novo. Até 15 vezes, até que a camada fique perfeita, sem escorridos, sem bolhas. E durante todo esse tempo, o fio se move a uma velocidade de 50 km por hora. É como enrovar linha em um carretel num carro de corrida. Os trabalhadores ficam perto dos painéis, olhando para as telas com precisão microscópica. Um brilho errado e o lote é rejeitado. Um defeito microscópico e o cobre não conseguirá segurar a corrente no motor de um avião ou no carregador de um carro elétrico. É um trabalho de joalheiro, mas para gigantes. Porque o fio esmaltado não é apenas um condutor, é o sistema nervoso do mundo. E cada camada dele é como uma promessa de que a corrente chegará onde precisa. Então, temos um fio fino, perfeitamente redondo, com uma camada ideal de esmalte. Mas por enquanto, o esmalte é apenas verniz. Ele ainda não sabe o que é resistência. Ele é macio, vulnerável. E o mundo da eletricidade não perdoa os fracos. O fio entra nos fornos de tratamento térmico. São como torradeiras gigantes, mas em vez de pão, aqui tem cobre, e em vez de queijo, polímeros. A temperatura é de cerca de 500 graus. Lá dentro, a atmosfera é controlada até a molécula. Muitas vezes é nitrogênio ou hidrogênio, para não deixar o esmalte oxidar ou mudar a estrutura. No forno, o esmalte polimeriza definitivamente. Ele fica duro como vidro, mas flexível. Torna-se um escudo que não racha ao enrolar. Torna-se uma capa que segura a tensão, como um guerreiro segura o golpe. O forno é longo. O fio passa por ele suavemente, com precisão matemática. Em cada centímetro há seu próprio microclima. O sistema de controle verifica a temperatura, a umidade, a velocidade do movimento. Se errar em qualquer coisa, em vez de um super fio, você terá um invólucro bonito, mas inútil. Aqui não há fumaça, mas há calor. Não há fogo, mas há forno. Não há barulho, mas há tensão, porque é aquele mesmo momento em que tudo se decide. Quando o fio sai do forno, ele não é mais apenas cobre envernizado. Ele está pronto, pronto para as bobinas de motores, transformadores, geradores, pronto para ser o coração de qualquer máquina que respire eletricidade. Assim que o fio sai do forno quente, ele literalmente brilha, não metaforicamente, mas fisicamente. Mas simplesmente esperar esfriar, esse não é o nosso método.
Aqui tudo é coordenado como o pouso de um ônibus espacial. Ele é imediatamente conduzido pelas seções de resfriamento. Na maioria das vezes é resfriamento a ar ou água. No primeiro caso, ventiladores potentes que sopram como um furacão. No segundo, chuveiros finos de água que envolvem o fio como uma névoa matinal. Às vezes ainda usam resfriamento a óleo, se for necessária uma suavidade especial. Mas há um detalhe: o esmalte, após a polimerização, ainda está quente e um pouco frágil. Ele não pode ser chocado com uma mudança brusca de temperatura. Por isso, a temperatura e a intensidade do resfriamento são super precisas. É quase um processo meditativo: diminuir o calor, mas não matar o espírito. Logo após o resfriamento, a lubrificação. É como o brilho final depois de secar o cabelo. O fio passa por um banho de óleo microscópico ou um sistema de pulverização. O lubrificante reduz o atrito ao enrolar, protege contra arranhões e adiciona aquele brilho que vemos nos carretéis nas fábricas. Tudo é automático, sem movimentos falsos, porque qualquer descuido e o fio terá que ser jogado fora. E isso pode ser até 16 quilômetros de fio em um único carretel. Carrinhos automáticos ou esteiras retiram os carretéis da linha de enrolamento. Algumas empresas usam braços robóticos que levantam o carretel com cuidado, como se fosse um gatinho recém-nascido, mesmo se ele pesar 135 quilos.